as vidas que estão de pé. Verdade. A Bíblia diz que está de pé, cuide para que não caia, né? E nós precisamos continuar de pé, porque ao nosso redor e derredor há muitos que precisam de nós para uma palavra. Eu estava vendo ontem, ouvindo, né? Estava lá sentado ouvindo aquele debate da melodia e eu ouvi algo sobre alguém, pastor, colocava assim, como se fala? Ou seja, a internet deu um conselho, assistência virtual, né, que é? A pessoa ia lá, vai lá, né, a igreja está acontecendo, dá conselho, pediu conselho, e aí está ali, né? Aquilo para dar um conselho acerca que já está tudo gravado. Aí entrou aquele debate, né? Aquela dando oportunidade para o povo e muitos, a maioria não aceitou e alguém vinha falando, não, até homem de Deus, né? Deus se manifestou isso, não, mas tem que saber que tem muitos pastores, uma pesquisa, muitos pastores estão morrendo no coração. Por quê? Eles estão afastando, porque está sobrecarregado, não só com o problema dele, familiar, com o problema da igreja. Mas peraí, vamos parar para pensar, igreja. Peraí, isso para que Deus te chamou? Ele te levantou para quê? Para ficar sentado na cadeira e preparar hoje uma inteligência virtual que prepara aqui, né? A pessoa veio te pedir um conselho, aí pergunta, aonde está o Espírito de Deus nesse negócio? Entende? Então, eu recrimino, não sei, isso cada um tem a sua opinião, mas eu disse que o nosso princípio não é isso, na verdade, nós ainda continuamos crendo nas Escrituras, porque palavra não tem outra coisa, né? Mas o que eu quero dizer é que a Bíblia, ela bem se cumprir, está aí. Porque nós temos sinceridade, né? Para uma igreja dessa forma é porque o comodismo está lá na maioria das igrejas, e igrejas que são grandes. Na época, já vamos entrar no mistério. Na época a gente olha dentro das Escrituras, veja, que quando Moisés estava sobrecarregado, não é isso? Que Deus olhou e falou para ele, Moisés, constitui Arão, né, homens, separa sacerdote para a melhor causa, enxugar a maior causa de você, não é verdade? Então isso hoje o diabo está usando para as igrejas para que venha usar aquilo que o diabo vem plantando ali, porque a igreja, o nosso olhar espiritual, a maioria, que eu digo a maioria, que a Bíblia diz a maioria, vocês são um pouco se interpretações, então, a maioria do povo de Deus está no sono da ignorância, não quer ter um sacrifício, eles não querem trabalhar, eles não querem cavar poço como o nosso linguajar, não querem, sabe, cavar pedra, eles querem chegar e sabe o quê? Encontrar pronto. Aí pode um negócio desse matar o povo. A Bíblia diz o quê? Que o sacerdote, o pastor, vai dar conta. E eu, né, como nós não queremos entrar nessa artimanha do diabo, né, porque a assistência virtual dentro das igrejas, isso é uma forma que Satanás achou de entrar. E tem mais, botar os pastores, os líderes, sacerdotes, prostrados para ele ter uma total liberdade, que a partir do momento que eu, pastor, bispo, não quer ter trabalho com a igreja, como ele botou na sua responsabilidade, que vai ter que dar conta, não quer subcarregar, gente, talvez se a gente morrer de infarto por causa do problema da igreja, Deus é louvado, não é verdade? É louvado. Né? Não, nós estamos se preocupando com a vida natural, esquecendo que o céu é formado da força. Meio. Apenas Salmo 27. Não, 27, perdão. Aula dos ouvidos. Pensei vir para ouvir uma palavra, para o pastor certamente vai pegar e eu vou, né? Só dar aquela palavra de salvação. Poxa, então vai morando para muito aqui. Terça-feira. Nossa, domingo ela pega. Eu preciso pegar. Então, olha que terça-feira. Vai aprender domingo que vem, então.
Sexta-feira, eu tenho um trabalho a fazer na tarde. Vamos pedir orar, eu quero isso aqui. Se terminar, né, umas 6 horas, 6h30, chega quando eu vou para caminho, chega um pouco atrasado, eu quero estar aqui na terça-feira, né? Achamos, vamos fazer uma leitura uma após o outro, são Salmo 27, são 14 versículos, vamos um após o outro, que tem coisas maravilhosas além daquilo que já ouvimos nessa manhã, né? Como disse o apóstolo, obrigado. Como disse o. Quanto mais por enquanto. Estou ainda no processo de acordar. Amém? Então vamos de um após o outro. Até o 14, que é o último versículo, fala assim, Salmo 7. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no culto do seu tabernáculo, no culto do seu tabernáculo me esconderá, por meio sobre a rocha, uma rocha, por-me sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecei sacrifício de júbilo ao seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração diz a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face, não rejeite ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me pela vereda direita, no caminho dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, Ele te fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja. Glória a Deus, aleluia, Jesus. É uma coisa que nós paramos de meditar, que Pedro e André, e diante de Deus falou, bom é que estejamos aqui. Aleluia. Se tu queres, façamos uma cabana para ti, uma pareria e outra para Moisés. E alguém iria perguntar como poderia fazer uma cabana para Elias e Moisés se ele já foi. Mas o próprio Deus disse que ele é Deus de vivente, não Deus de morto. Amém?
Existe uma coisa que no princípio de todas as coisas, quando Deus ele veio, ele começou a formar o céu, ou seja, a terra que era sem forma e vazia, né? Deus ele olhou para aquela expansão negra e precisava trazer luz, vida naquela expansão escura que estava ali, né? Então ele, como começou a formar, a ordenar para o agir, trazendo a existência das coisas que não era para que seja, a Bíblia ela vai mostrar que Deus ele fala, o Espírito Santo ele pairava sobre a face da terra, estava ali formando todas as coisas, a Trindade. Então, o que nós olhamos que o Espírito Santo ele veio como auxiliador. Então ele estava ali pairando sobre a face da terra, e ao formar todas as coisas que dali estavam, Deus achou, então começa a formar os animais, as aves, tudo, e Deus traz para cada animal uma fêmea. Então ele falou aquilo que era tão bom. Então ele viu que os animais andavam sem uma ordem, sem um raciocínio que não raciocina. Então ele, porque alguém precisava estar sobre ali a ordenar, a guiar aqueles animais da terra. Assim o projeto de Deus era bem perfeito, agradável, maravilhoso para o homem. Então Deus olhou e falou: façamos agora o homem, a nossa imagem e semelhança. Veja bem, a Bíblia ela fala que o Espírito pairava sobre a face da terra, e Deus acha de tirar o homem agora do pó. Então do pó Deus vai colocar agora sobre a vida do homem o Espírito Santo, que vai ordenar, que vai aconselhar, que vai guiar, que vai amparar o homem que está aqui. O Espírito Santo ele habita dentro de nós para poder nos guiar, nos aconselhar, nos levar para o bem caminho, né? Então olhamos que vai se passando todo o tempo ali onde tudo é obra que há da parte de Deus, o Espírito Santo está envolvido, ele vai fazer presente, ele nunca se fez ausente nas coisas divinas e nas coisas naturais que Deus formou. Então Deus ele começa a formar as coisas e deixa o Espírito Santo para administrar acima de tudo isso. Agora encontramos o salmista Davi. Davi, a Bíblia vai dizer o quê? Que em tempo de guerra, em tempo de dificuldade, em tempo da adversidade, que quando o povo se recuava, os guerreiros de Deus, Israel, ele começa a se recadeante, porque ele olhou, em vez de olhar para um Deus, em vez de crer em Deus, não, Israel vai olhar para um homem de 3 metros e alguma coisa de estatura, né? Porque era um gigante, ele era o maior entre estados, e aqueles ali estavam ali olhando para ele, se recuava. A voz daquele homem dava para fazer que quando, ou imaginar que quando ele abria para falar, ecoava aos ouvidos e ele montava os homens de Deus. Os homens de Deus, ele começa a recuar e começa a ficar dias naquela demanda dali, né? Ninguém avança para combater, né? E ali está agora Israel, agora apreensivo, pensando o que fazer. Aleluia.
cavalo diferente. Eles querem copiar. Esse é o problema da igreja hoje, é copiar o mundo. Então isso vem lá de trás. Entende? A igreja hoje, ela quer olhar para o mundo natural e copiar. Eu tenho que ser igual ou melhor. E já participou com isso. Por quê? Quando a igreja começa a se preocupar em querer ser melhor, sabe o que acontece? A essência espiritual vai caindo. O conselho do Espírito Santo vai ficando resguardado. Porque a igreja começa a ficar com os ouvidos tampados, né? Começa a botar uma Bíblia no sonho, porque só está enxergando aquilo que o diabo quer que enxergue. E a igreja vai perdendo esse, porque daqui a pouco o que está acontecendo, não vai chamar, não dobra mais o churinho, não tem respeito ao altar, não tem prazer de estar na casa do Senhor, não tem prazer de levantar na madrugada, não tem prazer de subir um monte hoje, porque subir um monte hoje. Eu não preciso subir um monte. A minha igreja, o Espírito Santo está presente sim, mas acontece que a essência espiritual tem que estar no lugar espiritual, porque Jesus é incopiável. Jesus ele precisa ser copiado. Como? Aonde estava Jesus? A Bíblia vai dizer o quê? Que Jesus ele estava todo o tempo lá em cima do monte, olhando afastado ao Pai, porque lá era um lugar oculto, secreto, que ele falava com o Pai. Agora olhando para o salmista, quem vai nos dar o conselho de Deus. Porque Deus, quando ele olhou, ele viu que Israel está acovardado, que o gigante, aquele homem, começa a falar alto, falar grosso, a alma do Israel começa a estremecer. Nem mesmo Saúl tem uma resposta para batalhar, para tirar da situação. E que quando aquele negócio, ou aquele homem ele não aproximava e não ataca, e Israel também não recua. Fica aquele negócio de puxando a corda para lá e para cá. Mas fica daquele outro sonho e fala, aquele negócio não podia permanecer. Que vai haver um momento que o meu povo vai se acovardar. Deus entra com uma providência. Deus lembra de Davi. Um jovem sem experiência, um jovem sem maturidade, um jovem que nunca teve no campo de batalha, nunca teve diante de Saul, um jovem que nunca era desprezado, porque não veio para usar pelos seus pais, pelos seus irmãos, porque era filistino, vivia fetendo de ovelha, só sabia de cuidar de ovelha, era pastor de ovelha, não tem experiência de guerra. Então esse jovem obediente do mundo do homem, ele não tem como vencer uma batalha trágica, não tem. Mas aí Deus olha para aquele negócio e olha dentro do coração de Davi e ele vai dizer: achei um homem segundo o meu coração. Quem? Um homem que não tem dentro de si, agora uma ambição de querer ser. É um homem que tem o coração virado para me adorar. Ele quer me botar em primeiro lugar. Ele quer que eu apareça e ele vai ser desaparecido. Ele quer que eu cresça, ele diminua. Então esse agora eu vou trazer para quê? Para confundir. Porque Deus ele confunde o sábio na sua própria sabedoria. Esse é o nosso Deus. Então Deus, ele leva, ele desperta a tia daquela batalha, e chama agora, o pai de Davi chama ele agora e vai dizer para ele ir visitar o irmão, trazendo o filho, porque a tia dos irmãos eles estão em campo de batalha, Agora vai Davi lá, levando uma marmitinha lá, e vai Davi lá agora, inocentemente naquela caminhada. Quando ele chega, de longe que ele ouve a voz daquele gigante, daquele homem, agora afrontando o povo de Deus.
socorro. Quando a Bíblia vai dizer que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é Deus presente, precisamos atentar para isso. Quando nossos recursos se acabam, aí começa agora o recurso da alma, que é clamar ao Senhor, buscar o Senhor. Entende? Precisamos muitas das vezes vencer o nosso pior inimigo. E o nosso pior inimigo, ele está dentro de nós, é o nosso eu. Então uma batalha que é travada no dia de hoje, o negócio está estreito. Porque se eu, você e a igreja não buscar o Senhor, nós vamos perecer juntos que já estão indo para dentro de um abismo. E nós olhamos para isso, não podemos todos os dias abrir as escrituras para consultar Deus, para procurar Deus. Antigamente os profetas, os homens diziam o quê? E ele é o profeta. Hoje nós vamos dizer o quê? Não, abrirei a palavra de Deus e vamos consultar Deus. Peraí, como consultarei Deus? Puxou um profeta lá na igreja tal, porque tem um profeta que está falando em nome de Deus. Não, eu vou consultar Deus, abrir as escrituras, e o Espírito Santo ele vai me esclarecerá e vai me iluminar. Ele vai dizer, faça dessa forma que eu vou ser contigo. Aleluia! Não, eu não preciso, igreja não precisa ouvir profeta, até porque a Bíblia vai dizer no dia de hoje, o ser humano está corrompido. Mostra para mim, para nós, igreja, um homem que é digno, uma mulher que é digna de ser profeta. Já vi um profeta chegar na igreja profetizar e sair da igreja por causa de um tropeço, salta uma palavra de tropeço. Como é que está a sua alma? Quando a Bíblia diz que o profeta tem que ser puro, limpo, ele tem que estar ligado. Profetiza maravilha para a igreja, exorta a igreja, adverte a igreja, e ao sair lá fora alguém mexe no meio e solta uma palavra. E aí? Quando os profetas no passado, eles apanhavam e abaixavam e iam falar com Deus. Hoje, a palavra do profeta é palavra de maldição, é palavra de afronta. Eu sou servo, eu sou crente, mas eu não vou para sacar. Peraí, o homem de Deus, ele tem que se humilhar. Aleluia! Alguém falou assim, olha, é impossível, olha aí, a mulher, o homem de Deus hoje passar ali e não conquistar, porque tudo está já no limite. Peraí, se eu, você, igreja, presta atenção nisso, se eu, você, igreja, ter o Espírito de Deus dentro de nós atentamos para Deus, pode passar uma nudez ali, não vai ser para nada. O Espírito Santo ele vai entregar, não, mas eu vou dizer o que está dentro de nós, não vai deixar você se preocupar. Entende? Não vai deixar se contaminar. Por quê? Porque você tem o Espírito de Deus. O Espírito de Deus ele não se contamina com as coisas dessa terra. E o diabo ele vai usar tudo, as suas artimanhas armadilhas, para nos tirar. A maior batalha que nós temos hoje, igreja, é permanecer de pé, para não cair, permanecer e continuar caminhando, é permanecer gemendo, chorando, né? Aquilo que a Bíblia ensina a fazer para não ficar de pé. Porque quem está de pé, quando para não cai, porque são os últimos tempos que já estão acontecendo. E o que acontece é que hoje, se nós não clamar, as pedras vão clamar. Se nós não nos converter diante do Senhor, o mundo vai tragar. E a igreja precisa estar viva. Então nós voltamos naquela palavra que o apóstolo pergunta para o Senhor: Senhor, seu povo que se salvam? O Senhor diz o quê? Confiai por entrar pela porta estreita, porque ela é apertada, ela é toda apertada.
no caminho de quê? Estreito. Ninguém quer caminho estreito, os poucos não querem caminho estreito. Pouco quer ir para a porta estreita. Ai, Deus não gosta de pessoa ali. Deus não está nesse negócio. Amada igreja, o que Deus Cristo nos ensina é uma coisa. Quando ele se veio para o mundo, era uma multidão. Ele não chamava a multidão seguia. Mas quando chegava lá em cima do culto com o Pai, só ia os 12 mesmo assim até esse lugar. Ficava ele e falava, fica aí, que eu vou orar. Então o que acontece? O Senhor Cristo nunca olhou para a multidão. Ele olhou para o verdadeiro, sincero e reto coração. E são poucos que se salvam? Sim, são poucos que se salvam. Porque hoje o homem e a mulher, eles querem ficar na igreja, sabe o que eles querem? Uma casa cheia, uma casa repleta, uma casa onde o pastor, ele vai falar o que eles querem ouvir. Porque se o pastor dá uma palavra de repreensão, esse pastor já está fora do Espírito de Deus. Por quê? Porque agora é um pastor que quer ver a salvação da alma e o diabo quer carregar um povo a qual essa incumbência está dentro de nós. Mas que nós possamos fazer como Elias fez diante de Jezabel. Que Jezabel falou tão certo que amanhecer de dia sua cabeça ele não ficará sobre o seu pescoço. Ele não se retraiu. Ele correu por o esconderijo do Altíssimo. E lá ele recebeu de Deus o apoio. É isso que nós temos que fazer. Que Deus abençoe a igreja dele em nome de Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus